E o Cruzeiro recusou proposta de 78 milhões de reais da Real Sociedad por Jonathan Jesus. O time espanhol e o empresário André Curi têm feito pressão no presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, para que o negócio aconteça. A Real Sociedad está disposta a pagar 13 milhões de euros apenas pela parte do Cruzeiro, 80% dos direitos econômicos. Ainda assim, Pedro Lourenço e Arthur Jorge entendem que o Jonathan Jesus pode valer mais, especialmente se mantiver como titular. Ele é avaliado como uma das melhores opções. Para piorar, se o Cruzeiro vende o Jonathan Jesus agora, entende que vai ter dificuldade em buscar um substituto para essa reta final de temporada, até porque a janela de inscrições por aqui se encerra em 11 de setembro. Jonathan Jesus, que foi comprado do Ceará por 8 milhões de reais, tem a oportunidade de render 78 milhões de reais e ainda assim o Cruzeiro diz não. Só para completar, registrar que a imprensa na Europa afirma que o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de euros por um volante brasileiro chamado Vitor Carvalho. Esse atleta tem 29 anos de idade, surgiu na base do Coritiba e também passou pelo Gil Vicente. Quero fechar o noticiário do Cruzeiro contando que a vitória por 2-1 contra o Flamengo de virada serviu para amenizar o clima depois da eliminação para o próprio rubro-negro. Na noite desse sábado, o Cruzeiro sai perdendo com o gol do Pedro, chega ao empate com uma ótima finalização do Arroio e a virada com o Matheus Pereira no último lance da partida, triunfo que faz com que o Cruzeiro se mantenha na quinta colocação com 39 pontos, a 2 pontos de Atlético Paranaense e Fluminense, com a lembrança de que o Atlético tem um jogo a menos do que os rivais. E o Cruzeiro está pronto para brigar pelo título nacional ou vai ficar para uma próxima temporada? O que você está achando desse Cruzeiro de Arthur Jorge e companhia? Terça-feira tem confronto contra o Atlético Mineiro, válido pela Copa do Brasil, jogo de ida no Mineirão. Pois é, o Léo Campos, hoje aqui o cruzeirense veio para o estádio, aliás, parabenizar o torcedor do Cruzeiro, né? Pelo que fez aqui hoje, 34 mil, depois da eliminação, da forma como foi, e exaltar aí a postura do Cruzeiro depois de um primeiro tempo que eu achei bem ruim, mas um segundo tempo com o Cruzeiro competindo, com aquela postura que todo mundo já tinha pedido, né? O Flamengo, claro, pela qualidade do Flamengo, gente, não dá pra gente cobrar sempre que o Cruzeiro vai dominar um time como o do Flamengo, enfrentando o Flamengo quantas vezes tiver que enfrentar, né? Mas não pode faltar a competição. E no segundo tempo, a entrada do Wesley, eu acho que foi o fator primordial aí para que o Cruzeiro pudesse ter uma boa atuação para buscar a vitória. Se a gente for analisar, no início dos 2 gols, é o Wesley quem está partindo para cima. Então, quando você vai para dentro do adversário, não fica toquinho para trás. O Cruzeiro, a forma como termina o primeiro tempo, o João Costa toca para o Vidalba, aí o Vidalba devolve no João, o João vai voltar a bola lá no meio campo e o árbitro termina. Então, essa postura não é a que o torcedor do Cruzeiro quer ver, né? E tinha acontecido, inclusive, lá no primeiro tempo, diante do Flamengo. O Cruzeiro com a posse e deixa o árbitro terminar o jogo. Mas volta um Cruzeiro de fato diferente, um Cruzeiro brigando mais, competindo mais, roubando mais bola e merecidamente sai daqui com os 3 pontos. Não apaga, obviamente, uma eliminação numa Copa Libertadores, mas dá uma resposta imediata diante de um grande adversário que, se vence, iria dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro vem aí para 2 duelos diante do Atlético Mineiro, com o Vasco ali no meio, em que o erro é 0, né? Não dá mais para se negociar atitude, para se negociar postura, para entrar devagar num tipo de jogo como esse, porque senão o Cruzeiro vai amargar mais uma eliminação. E aí, uma eliminação, se ela vier na Copa do Brasil, por mais que ainda tenha o Campeonato Brasileiro para remar, vai ser um balde de água fria na expectativa que foi criada por todas essas questões com o Arthur Jorge, com essa recuperação. No pós-Copa aí o Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas, né? Em 6 jogos, se não me engano, no Brasileiro, são 5 vitórias e 1 derrota. E aquela derrota, a gente sabe como que aconteceu diante da equipe do Botafogo. Então, é uma campanha de reação no Brasileiro maravilhosa, mas que ela precisa estar colada ali com uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Que essa vitória possa trazer confiança, possa fazer com que jogadores melhorem aí o nível. Quando a gente cobra do Fabrício Bruno, do Gerson, do Matheus Pereira. Acho que o Matheus Pereira fez um gol importante, mas o jogo dele, pelo menos na minha visão, ficou abaixo. Não é também o que o Arthur Jorge estava falando ali. Não é crucificar jogadores de qualidade. O próprio Caio Jorge
voltar a marcar gols, né? Então, esses jogadores, eles precisam ser ali o diferencial do Cruzeiro, porque são os atletas que têm mais qualidade para se definir jogos. O Gerson precisa dominar o meio campo. O Matheus Pereira, aquelas atuações que a gente já viu, ele tendo, e ter isso também, como ele mesmo disse lá no Rio de Janeiro, né? Precisa estar mais presente nesses jogos decisivos. O Caio Jorge da mesma forma. O Fabrício também. Recuperar aquele Fabrício que todo mundo sabe que ele pode ser, né? Até teve uma bola do Carrascal que ele conseguiu travar bem, depois outros lances, mas acho que no gol do Pedro ele vacilou, né? Deu muito espaço ali, deixou o jogador em condição. Então, obviamente, não é o Flamengo que a gente vai enfrentar na terça-feira, mas não pode vacilar em um jogo de mata-mata de Copa do Brasil. Mas claro, essa postura aqui do segundo tempo, ela tem que ser o exemplo do Cruzeiro para esses jogos aí diante do Atlético Mineiro, para a gente buscar essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Então, exaltar mesmo a resposta vindo no jogo seguinte. E tem um detalhe, né? O Cruzeiro rodou mais o time em relação ao Flamengo na comparação com a quarta-feira, né? O Flamengo trocou pouquíssimos atletas porque via ali uma possibilidade de um adversário abatido, abalado e de olho na liderança do Brasileirão. Só que aí vai ter que ficar esperando mais para conseguir isso. E vamos aí nesse Campeonato Brasileiro, vencendo jogos, encostando ali na turma, na parte de cima da tabela. Que o pessoal possa ir para casa, descansar, porque eu tenho visto um Cruzeiro em alguns momentos falhando fisicamente, e se tem uma coisa que não pode falhar fisicamente é o Cruzeiro no duelo de terça-feira aqui no Mineirão. Mas teremos aí um Mineirão com 60 mil e com esse torcedor aqui apoiando o time desse jeito aí, a gente vai forte para esses duelos aí diante do Atlético Mineiro. Pelo menos uma vitória aí para a gente ter um domingo aí de paz depois da eliminação que deu aquela baqueada na maioria dos cruzeirenses. Exatamente, Léo, é uma vitória importantíssima, coloca o Cruzeiro aí brigando ainda pelo G4, e é como você disse, Léo, muita gente falou aqui durante a transmissão, porque a gente tem que entender que o Flamengo é o melhor elenco da América Latina, não sei o quê, mas você tem que competir e jogar de igual para buscar a vitória, como o Cruzeiro fez no segundo tempo, como o Cruzeiro realmente merece, como as 5 estrelas tem que ser honradas realmente, e o Cruzeiro voltou com outra postura, a postura que a gente quer ver do Cruzeiro realmente em cada jogo, e assim o Cruzeiro conseguiu fazer o Flamengo recuar, o Cruzeiro conseguiu também povoar o meio de campo, o próprio Arthur Jorge fez algumas alterações que realmente deram essa qualidade para o Cruzeiro, principalmente ofensivamente com a entrada do Wesley, e depois ele colocou o Gerson, que mesmo em alguns momentos parecendo assim um pouco ainda aéreo, mas o Gerson conseguiu segurar a bola e o Cruzeiro manteve o controle, e o Flamengo, mesmo indo para cima com vários jogadores, Bruno Henrique, colocando o Bruno Henrique com Pedro e tal, mesmo assim o Cruzeiro teve esse controle para buscar essa vitória no finalzinho, e aí brilhou também a sorte finalmente do nosso lado, Léo, porque aí aquele lance na hora que bate ali no Léo Ortiz, se não tivesse batido, talvez até o Rossi conseguia pegar a bola. Mas aí a sorte estava do lado do Cruzeiro, e o Cruzeiro lutando até o final para buscar o resultado. Uma grande vitória, com o segundo tempo realmente de se destacar. Só para colocar aqui, o Cruzeiro teve 53% de posse de bola no segundo tempo, mais do que o Flamengo, né? Teve 17 finalizações na segunda etapa, foram 6 do alvo. Então, realmente, isso mostra como o Cruzeiro produziu, como teve volume de jogo, e aí passa também por esse ataque e um belíssimo gol, mais uma vez, de Arroio, que não se esconde em jogos grandes, buscando esse resultado, abrindo o caminho para o Cruzeiro buscar a vitória, um golaço, uma técnica assim apuradíssima, e a gente espera que ele consiga aí, na terça-feira, matar a pau mais uma vez e colocar o Cruzeiro nessa eliminatória na frente, saindo na frente do Mineirão, mas pelo menos saiu aquela zica, o Cruzeiro tá aí de novo. Tomara que jogue assim também. Por que não joga assim sempre, né, Léo? Tem isso. Verdade, você falou do golaço aí do Arroio, né? Como ele deixa o Samuel Lino sem pai, sem mãe. Segunda vez, né, que ele faz isso com o Samuel Lino, né? Samuel Lino sem pai, sem mãe, né? Com o bumbum no chão, ele tenta até se levantar rápido para não ficar tão feio assim, mas o Arroio desconcerta completamente, faz um golaço. Segundo tempo bom também do Mateuzinho, né? Ele acaba saindo ali já na reta final para a entrada do Zé Lucas, mas bom segundo tempo do Mateuzinho, que deu a assistência para o gol do Arroio, né, Josias? Com certeza, uma boa atuação do Mateuzinho na segunda etapa. No primeiro tempo estava deixando muito a desejar, mas aí estabeleceu-se também a questão dele ser o segundo volante, não estava mais fazendo a troca com o Romero, e depois que o Gerson entrou, aí ele foi liberado de vez, e aí conseguiu dar o ritmo, inclusive na jogada do gol, né? Ele recebe do Wesley, dá o passe ali para o Arroio,
fazer a finalização, e é um Mateuzinho mais atento àquilo que a gente espera do Mateuzinho, também contribuindo ofensivamente e também ligado no jogo, que quando ele está ligado, quando ele tem espaço também para trabalhar a jogada, ele consegue render, não à toa, muitos clubes aí tentaram o Mateuzinho antes dele vir para o Cruzeiro, jogador que inclusive passou pela seleção brasileira e realmente teve um grande rendimento aí nessa segunda etapa. É o Cruzeiro que viveu fases, né? Um primeiro tempo apático, que passa também pelo Mateuzinho, mas na segunda etapa o Cruzeiro voltou ligado. Aqueles minutinhos a mais ali no vestiário parece que serviram bem para o Cruzeiro voltar com outra postura, Léo. É verdade, o Cruzeiro que atrasou um pouquinho para o retorno do intervalo da partida. E o Mateuzinho, inclusive, eu acredito estava o próprio Arthur Jorge percebendo o segundo tempo que ele estava fazendo, porque o Gerson, quando entra, a TV pega muitas vezes ali, né? O Gerson falando primeiro volante. Eu acho que quando ele até fala primeiro volante, o Mateuzinho deve ter pensado que o Mateuzinho iria fazer essa função, porque depois ele fala, não, eu, primeiro volante. Então o Gerson acaba de fato entrando como um primeiro volante, porque ele entra na vaga do Romero e o Mateuzinho segue ali com aquela liberdade de chegar mais à frente. Por falar em liberdade de chegar mais à frente, gostei também da entrada do Zé Lucas. Poucos minutos, mas assim, ele tem uma qualidade no passe, né? E essa saída também, o Cruzeiro conseguindo chegar mais perto da área, com mais gente, inclusive, na área do adversário, com essa saída de bola, que começou a ficar melhor com as substituições. Com certeza, né? O Cruzeiro foi povoando esse meio de campo, trabalhando bem a bola. E a entrada do Zé Lucas é porque ele é aquele jogador realmente cerebral, né? Não precisa de muitos minutos para esbanjar, né, a qualidade que ele possui. Realmente é um jogador diferenciado. Entrou muito bem mais uma vez aí, tendo esse controle do jogo e favoreceu o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro realmente começou, nos últimos minutos, a acreditar que era possível vencer o Flamengo. Não é impossível não, gente. O Cruzeiro tem capacidade para isso. Demonstrou no segundo tempo hoje. Realmente as pessoas acham aí que o Flamengo é o bicho papão, coisa de outro mundo. Mas quando o time do Cruzeiro realmente mostrou a sua qualidade com os jogadores que possui, aí sim o Cruzeiro conseguiu fazer aquilo que a gente espera realmente do Cruzeiro. Uma atitude diferente, uma postura diferente. A gente terminou o primeiro tempo aqui, pelo menos eu criticando bastante, é a questão da postura, que o Cruzeiro estava assistindo o Flamengo jogar. Assim não dá para acreditar no potencial do Cruzeiro, simplesmente vendo os caras tocando a bola o tempo inteiro. Mas quando o Cruzeiro acreditou e mostrou realmente a sua qualidade com as alterações, com o jogador, né, o Wesley, que realmente ele mostrou mais intensidade do que o próprio João, né, que estava muito mal na primeira etapa, o Cruzeiro foi para cima e aí começou a empurrar o Flamengo para trás, mesmo tendo muitos jogadores de ataque. O Flamengo estava completamente desorganizado e o Cruzeiro trabalhando bem, né, para chegar a esse gol. Mais uma vez, destaque também para o Otávio, que fez uma defesaça ali, né, para impedir um gol do Flamengo, dando essa possibilidade do Cruzeiro buscar o resultado. O Juan Gomes, já de volta no camarote da Samuca TV no Mineirão. Ô Juan, suas observações dessa vitória de virada do Cruzeiro aí no camarote. Que momento, hein, Juan, para você presenciar por aí também essa vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, uma quarta consecutiva. O primeiro tempo a gente faz muitas observações, mas na segunda etapa o time pelo menos demonstra o poder de reação e vira sobre o Flamengo, Juan. Léo, alô, Léo, tá me ouvindo? Eu tô sim, Juan. Eu acho que é só porque tem o famoso delay aí pra você um pouquinho, né? Perfeito. Léo, então, eu peço licença, né, para no primeiro momento, eu tenho que falar um pouco disso, né, a emoção de fazer a primeira transmissão do lado do Vibrante, é muito grande, sabe? E eu tenho que dedicar um pouco isso a duas pessoas da minha família, dois grandes cruzeirenses, um por parte de pai, outro por parte de mãe, que não estão aqui mais, né? Mas meu tio Gilberto, minha avó Laíde, dois grandes cruzeirenses, referências de torcer pro Cruzeiro para mim, né? E quem me fez acompanhar o Cruzeiro de radinho, né? Obviamente com o Vibrante, desde criança. E também aproveitar para dar um beijo para uma grande amiga minha, a Drag, que acompanhou o jogo, casada com outro amigo meu, o Renan, flamenguista. Felizmente hoje o Renan saiu chorando. E o Bernardo que é filho do Renan, mas é cruzeirense. O Bernardo é cruzeirense, não adianta tentar jogar ele pro lado de lá não, que ele vai ser nosso. Mas, Léo, sobre o jogo, eu acho que assim, o importante é que a gente conseguiu ganhar no campo. E isso é o que mais me agrada, sabe? A gente conseguiu reequilibrar, mostrar a postura que a gente pedia pros torcedores, pros jogadores. Aquela postura, sai aquele pouquinho de frustração que a gente poderia ter feito isso na Libertadores, sai. Mas pelo menos hoje a gente demonstra essa postura, mostra que o nosso time ainda está focado e preparado para continuar no decorrer da temporada. Com relação ao jogo, Léo, assim, a gente começa com um jogo com bastante alternâncias, né? O Cruzeiro bem agressivo, bem mais agressivo do que foi no Maracanã e conseguindo fazer saídas de bola, como eu falei no intervalo, pressionando alto, o Matheus Henrique, o Romero fazendo uma partida até interessante, mas o Matheus Henrique em certo momento se desliga do jogo ali, depois de um erro de saída de bola e começa a gerar um pouco mais de dificuldade. O Flamengo, por sua vez, que é um time muito qualificado, a gente não pode deixar de pontuar isso, né? Por mais que não seja impossível ganhar, né? E hoje está mais que claro isso,
conseguiu mais uma vez se desvencilhar da marcação nossa e o time começou a sentir um pouco mais essa situação, né? Com as saídas nas costas dos laterais, né? A partir de situação de pivô, que o Pedro acionava o Pulgar acionava as costas do lateral, ou então o Arrascaeta acionava o Paquetá e o Paquetá acionava as costas do lateral, mas muito também com os descolamentos do Pedro, o Lino, o Carrascal da linha de defesa e ficando ali naquele espaço entre linhas, ainda mais que o Matheus Henrique estava muito adiantado para fazer a pressão mais alta, e aí estava gerando muita dúvida do Cruzeiro. No segundo tempo a gente reajusta isso, os zagueiros do Cruzeiro são mais agressivos, é importante essa agressividade nesse tipo de marcação que a gente vai fazer, é cobertor curto, o zagueiro nosso vai ter que saltar lá na frente, sair do meio campo, muitas vezes, vai ser arriscado, o torcedor vai ficar com medo, mas é assim que se marca nesse tipo de marcação individual. Os nossos zagueiros então passam a ser um pouco mais agressivos, mesmo com cartão amarelo, eles conseguem fazer um bom segundo tempo. O Vidalba faz uma partida fenomenal, conseguindo fazer antecipações e sendo bastante agressivo pelo lado esquerdo. O Matheus Henrique recua um pouco mais para evitar com que o Romero ficasse sobrecarregado ali, né, naquelas situações do Pedro ou o Arrascaeta fazendo pivô, e o Cruzeiro para de sofrer tantas situações no segundo tempo, né? As situações que a gente começou a sofrer eram mais por erros forçados nossos, passes, domínios que a gente não conseguia dar sequência. O Wesley entra muito bem, concordo com vocês, acho que foi o melhor em campo mesmo, quis dar o voto no Vidalba para fazer, para dar essa pontuação, para trazer esse lado de um jogador que, como ele fala, né, nunca se rende, ele se entrega, ele deixa tudo dentro de campo. Então eu quis fazer essa menção e dar esse voto para ele, mas o Wesley ele foi determinante na virada do Cruzeiro, né? Ele entra muito bem pelas pontas, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Quando ele caiu do lado direito do Cruzeiro aqui, quando precisou, e cria situação de perigo no jogo todo, e inclusive o gol da virada é ele que cria pelo lado direito, se eu não estou enganado, né? Se eu não estou cometendo algum erro. E aí o Vidalba escora para trás e o Matheus Pereira decide mais uma vez, né? O jogador que tem gols contra quase todos os times do eixo, só não tem gols contra o Vasco e o Santos, mas se eu não me engano já tem gols contra todos os outros times do eixo, mais os times do Sul, mais o time aqui do lado. Então assim, né? Aquele jogador que tem certa dificuldade, né? Vai lá e faz o que ele já está acostumado a fazer, mas a grande mídia insiste em dizer que não, né? Vitória espetacular, uma noite maravilhosa, assim, ver a torcida do Cruzeiro dessa outra perspectiva é sensacional, Léo. Só tenho a agradecer ao que os atletas fizeram no segundo tempo, permitir que a gente pudesse sair daqui com essa vitória, com essa alegria, com essa noite feliz. E é isso aí, vamos embora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.